Esse mês é um mês que nós separamos no ano para falar um pouquinho mais sobre oração. E o foco dessa oração é que Deus nos ajude e nos oriente, nos leve para abençoar pessoas. Próximo mês é o mês da semeadura. E nesse mês da semeadura nós queremos semear o tema família e conversar sobre o tema família. Logo sai a nossa pesquisa que nós vamos fazer com vocês dos temas. Nós conversamos já sobre vários temas que nós poderíamos conversar. E seria muito interessante ouvir a igreja nos temas que nós vamos ministrar. São 8 mensagens, 2 meses, agosto e setembro. E seria precioso aí poder ter a sua participação nesse processo. Enquanto isso, nós estamos nos preparando na oração. Eu já falei em 2 ministrações sobre a oração. Estamos falando sobre o fluir da oração. Falamos especificamente lá sobre o texto de Mateus 18, do 15 até o 21. Falamos no primeiro domingo um pouquinho mais sobre o ligar e o desligar e o significado que isso traz. E hoje quero retomar isso, ampliando um pouquinho mais o entendimento e a prática entre nós sobre isso. E no domingo passado nós falamos mais especificamente sobre o princípio da unidade, de termos uma sinfonia em conjunto na oração, de nos alinharmos no que nós oramos, no que nós pedimos como dentro da nossa casa e também como igreja. E a importância que Deus dá para quando nós nos unimos, né, à vontade dEle, não a minha nem a sua, a vontade que Ele estabelece, que nós discernimos, que se torna então nossa vontade sobre a face da terra. E aí quando nós oramos, a Bíblia fala em tudo e fala em qualquer coisa, como nós lemos lá naquele texto. E hoje eu quero ler novamente esse versículo de Mateus 18 e 18, mas começar com vocês no outro texto de Mateus 16, Mateus 16, o versículo 19, é o segundo texto, é o primeiro texto em que Jesus fala sobre ligar e desligar. Ele conversa aqui nesse contexto perguntando quem é Jesus, quem Ele é para os discípulos, né? E essa pergunta vale para nós quando nós temos a revelação que Jesus é o Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, o Rei dos Reis. E Jesus parabeniza a Pedro pela revelação que ele recebeu. E Jesus diz então, sobre essa sua revelação eu vou edificar a minha igreja. E a minha igreja, ela vai receber esta autoridade. No versículo 19 ele diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Isso aqui ainda, esse termo chaves do reino, significam que tem várias chaves, e a oração que nós vamos falar hoje, que é a oração de autoridade, é uma das chaves, e ela é muito poderosa quando usada corretamente, né? E pode machucar muito, como uma faca muito afiada, quando você não sabe usar essa faca. Mas poucos falam sobre isso, eu acho até por causa, ou por causa da nossa falta de conhecimento no assunto, do entendimento, ou às vezes até pelo medo da maneira como isso é usado. Então, vai ter sim uma advertência no final para que a gente se cuide com esse processo, que é uma das chaves poderosas que o Senhor Jesus nos dá no nome dEle. Aí, virando a página aqui em Mateus 18, nós lemos esse texto que fala também da igreja. São os 2 momentos que Jesus fala sobre igreja explicitamente. E no 18 ele diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Abrir e fechar, ligar e desligar, conectar, desconectar. Nós estamos muito acostumados a fazer isso. Quando nós vamos na internet, nós nos conectamos ou nos desconectamos, né? Então, é disso que o Senhor Jesus está falando. E há um mistério aqui, eu quero te convidar a não parar hoje de manhã, mas só gostaria de te despertar nesse entendimento. E aí, queria passear rapidamente com você em Efésios, na carta aos Efésios, que é conhecida como a pérola do Novo Testamento, da ministração, do entendimento de Paulo sobre a igreja. E no primeiro capítulo, Paulo
começa a falar das 7 bênçãos, né, que aconteceram por intermédio do Senhor Jesus ali na sua obra de salvação. E aí ele percebe, assim, no meu entendimento, como às vezes essas coisas são difíceis num primeiro entendimento para nós. E ele começa a orar por isso. E ele pede pelo Espírito de revelação e sabedoria para que os olhos do nosso coração sejam abertos, para que a gente saiba do nosso chamado, saiba da nossa esperança e saiba do poder de Deus. Quando ele fala do poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, parece que ele entra num outro momento na oração. Parece que não termina essa oração. E aí ele começa a falar sobre uma outra revelação e ele diz assim: esse poder da ressurreição, o qual exerceu o Pai em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E eu acrescento aqui o 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, isso aqui é um ponto importante, e às vezes a igreja ela não acompanha esse processo. Talvez até pela nossa cultura religiosa, a gente tem dificuldade de entender o que aconteceu na ascensão do Senhor Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A ascensão, ela, até no nosso calendário, ela aparece no calendário da Shalom, mas em geral ela não é celebrada porque, pois é, ele subiu ao céu, mas e daí? E a gente vai perceber que foi um ato de guerra, de rompimento que ele manifestou nas regiões celestiais. E aqui é apresentado esse texto, que o poder da ressurreição veio sobre Jesus, ressuscitou ele dentre os mortos, e quando ele foi elevado aos céus, ele foi colocado acima de todo principado, potestade, poder e domínio. São 4 níveis de manifestações demoníacas que se apresentam, como nós vimos lá no nosso material de discipulado, Bem-vindo à Família, nos 3 céus, né? Rompeu o segundo céu, ligou o primeiro com o terceiro, o nosso céu com o céu da manifestação da presença de Deus. E houve um irromper do Senhor Jesus, que quando ele foi levado aos céus, esse rompimento de abrir os céus, e ele se colocou agora sobre todo e qualquer poder que possa ser mencionado. E Filipenses, nós já lemos, ao nome de Jesus foi dada autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Uma autoridade plena, né? Aí ele fala aqui no primeiro capítulo sobre a igreja. Quando ele entra no segundo capítulo, sobre a pessoa do Senhor Jesus no primeiro. No segundo capítulo, ele começa a falar da implicação que aconteceu para você e para mim. Eu queria só ressaltar um versículo, versículo 6, que diz assim: e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje você tem uma posição de autoridade ao lado do Senhor Jesus nas regiões celestes, né? E você vai perceber a implicação disso na sua vida, na sua postura, na maneira que você olha para a sua caminhada. E aí no capítulo 6, ele dá uma dica para nós de como nos portar, tendo esse entendimento aqui na terra. Quando ele diz lá no capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. E aí o versículo 18, aí ele fala sobre a tomar toda a armadura de Deus, e ele conclui, versículo 18, dizendo: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, orando em línguas, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério
do Evangelho. Então existem vários tipos de oração. Nós falamos sobre isso quando nas nossas aulas sobre reis e sacerdotes, que Cristo Jesus nos estabeleceu então como reis e sacerdotes, e esses reis e sacerdotes estão posicionados acima de todo o principado e potestade nas regiões celestes. E existem 7 tipos de oração que nós normalmente fazemos e usamos às vezes ela numa só oração. A primeira oração, que para mim abre a porta do entendimento da oração, é quando você entra em adoração. Quando você reconhece e honra ao seu Pai Celeste. Quando você reconhece e honra a autoridade do nome do Senhor Jesus na sua vida. Quando você reconhece quem Ele é na sua vida. E a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, ela é latente para nós. Quem é Jesus na sua vida? Qual o significado de tê-lo como Senhor na sua vida? E na adoração, quando você adora, você expressa quem Ele é. E reconhece Ele na sua vida e honra Ele com as suas palavras por quem Ele é. Aí você entra no louvor. No louvor é quando você reconhece o agir de Deus na história, o agir de Deus no meio do povo, o agir do poder de Deus. Você começa a olhar ao seu redor, olhar nas Escrituras e você percebe como Deus age. E você louva Ele, você celebra o agir dEle. Quando chega na gratidão, que o pastor Werner sublinhou aqui, a gratidão, ela te leva a reconhecer o agir de Deus na sua vida, na sua família, na sua história. Ontem o pastor Charles aqui, ele estava celebrando e honrando a Deus, e ele trouxe um caderno lá do tataravô dele, né? Da família dele, da pastora Karen, né? E mostrou algumas fotografias do não sei quantos tatas. E celebrando a história de Deus na família dele, desde 1800 e alguma coisa. E quando você reconhece o agir de Deus em sua vida, em sua família, na história da sua caminhada, quando você reconhece o agir de Deus na vida dos seus irmãos que estão mais próximos, e você agradece a Deus, é a gratidão, as ações de graças, né? E aí tem três momentos que nós entramos com pedidos. O primeiro é a petição. E a petição, quando você vai pedir alguma coisa para Deus, a Bíblia normalmente ensina assim, seja objetivo, não fique enrolando, não fique tentando argumentar por que Deus deve de atender a sua oração. Só diga a Deus, eu preciso disso, a petição. Segundo, que a súplica e o clamor, é quando você está tão envolvido emocionalmente e você ora intensamente. Às vezes vem aí o choro, às vezes vem a súplica, o clamor. Você às vezes não consegue, você está tão envolvido na oração que é como que um gemido, é como que dar parto a alguma coisa que Deus está gerando e está dando na sua vida. O sexto tipo de oração é a intercessão. A intercessão, ela tem a ver com a palavra interceptar. Então, a intercessão acontece quando você percebe o juízo de Deus sobre uma vida da pessoa, ou a manifestação que vem em encontro de uma pessoa, e você intercepta esse mal que está direcionado àquela pessoa, e você ora a Deus a favor dela. Aí você intercede. Quando essa pessoa ela precisa da sua interferência, aí você intercede por ela, né? E a sétima, que é a que nós vamos tratar hoje, que é como que a coroa da oração, que é a oração de autoridade, ou a oração do ordenar, ou a oração de comando, né? Eu vou explicar isso um pouquinho, né? A oração que declara o rema de Deus, que liga o ato de ligar e desligar. Nós vamos ver em Moisés fez isso, Josué fez isso, Elias fez isso, Jesus fez isso, Pedro fez isso, Paulo fez isso, e nós vamos dar uma olhadinha em Marcos 11, que Jesus dá uma instrução específica sobre isso. Então, espero que você consiga acompanhar
essa palavra. Um versículo interessante de Isaías 45, versículo 1, e aí tem que usar a tradução da revista e corrigida. Deus diz assim: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que formou a sua vida. Perguntai-me as coisas futuras. Demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. O demandar aqui, e você precisa aqui agora ter atenção para não confundir e não sair falando coisa errada. O demandar de Deus é dizer para Deus o que você quer que aconteça. Deus já disse o que Ele quer. Agora, Ele deu a você o livre-arbítrio. E se você não fala, mesmo Deus querendo, não acontece. E não adianta ficar chateado com Deus. Por que Deus não faz o que eu estou pedindo para Ele? Porque Deus te deu a palavra na boca e Ele diz: demande isso de mim. Demandar é declarar sobre a face da terra a palavra de Deus que você declarou. E isso aqui é um ponto importante. Deus estava me ministrando durante o louvor, de entender, e nós falamos sobre isso nas últimas 2 mensagens, sobre o livre-arbítrio. Deus deu o domínio da face da terra para o ser humano. Deus deu o domínio sobre a sua vida para a sua vida. Ele te libertou para quê? Para que você tome as decisões e decida o que você quer na sua vida. E os jovens já aprenderam. Jovens, como é que nós governamos sobre a face da terra? Me ajude. Falando. Como é que o único exemplo que nós temos de Adão, ele era para exercer domínio, você tem o testemunho dele, ele dando nome, ele falando sobre a terra. E você preste atenção um pouquinho, como esse mundo é gerido, é governado por palavras. E a sua vida é gerida e governada, e você tem o fruto das coisas que você fala. Então, o seu falar é poderosíssimo, né? E vale a pena lembrar de novo, no poder da sua boca está o poder da vida e da morte, Provérbios, né? Então nós recebemos um rema de Deus, e aí tem várias coisas que vão casando, né? Quando você ora e adora ao Senhor sobre uma situação. Eu vou depois fazer um exercício com você. Você ora sobre uma situação e Deus dá a palavra dele, dá um rema. E esse rema Deus quer que você demande, que você fale sobre a face da terra. Eu quero que isso aconteça. O que Deus está me falando no coração. O Espírito Santo, que prescruta o coração de Deus, revela ao seu coração o que Deus pensa e como Ele fala e o que Ele quer fazer na sua vida e na sua família, por intermédio da sua vida nas famílias da terra. Mas se eu não falar, se eu não demandar isso, vai ficar um trabalho pela metade. Veja Moisés. Moisés é usado por Deus, tira lá 2,5 milhões de pessoas. Imagine você liderando 2,5 milhões de pessoas. Acho que você e eu, nós também íamos começar a gaguejar, né? Toda uma cidade de Curitiba. Não tenho internet, não tenho. Como é que eu faço para governar isso? E Deus dá para Moisés uma coisa na boca dele. Dá a palavra e dá para ele um cajado. Dá a palavra e dá a autoridade para ele. E aí Moisés tem todo aquele processo das 10 pragas, ele consegue, eles saem, e eles estão caminhando no deserto em direção à promessa deles. E aí o faraó diz: não é possível, não é possível. Os conselheiros dizem: como é que você deixou isso acontecer? Como é que você permitiu que agora estamos sem escravo? A minha esposa lá em casa está reclamando, agora ela tem que ficar cozinhando, ela tem que ficar limpando a casa, não dá. E as mulheres começaram a intriga nas casas, e não tinha mais mão de obra para construção, e o faraó foi pressionado e disse: não dá, nós precisamos dos escravos de volta. Vou abrir melhor isso aqui. E aí,
Aí o faraó vai atrás, pega o exército dele e vai atrás. E ele vai com toda a fúria, com toda a raiva. O filho dele morreu. O filho de cada um dos guerreiros tinha morrido, filho primogênito. Imagine a raiva, a indignação. E eles vêm com aquela fúria, levantando poeira, e o povo está feliz, alegre, abençoado, estamos a caminho da nossa promessa. E eles olham para trás e vem aquela nuvem. E o que é a reação do povo? Agora deu ruim, Moisés. E a pressão toda em cima de Moisés na situação. O que se faria? Moisés foi clamar a Deus. Interessante que Moisés, antes, a reação dele, até é precioso isso aqui, antes dele clamar, ele disse assim para o povo: não tenham medo, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vai dar, vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. A palavra profética na boca de Moisés, a autoridade que ele lançou sobre o povo que estava assustadíssimo. E aí ele vai clamar a Deus. E aí Deus diz: para aí, não para de orar. Disse o Senhor a Moisés: por que você clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Mas na frente está um rio, quer dizer, o Mar Vermelho, que dá o quê? Uns 2-3 quilômetros de distância. E então Deus dá a palavra de ordem para Moisés, o rema. E tu levanta o teu bordão, teu cajado, e estende a mão sobre o mar e divide-o. Você, Moisés, vai dividir o mar, fazendo isso, para que os filhos de Israel passem por meio do mar em seco. Moisés precisava ser ousado aqui, né? Não tinha chance, né? Se não fizesse isso, a pressão, toda a situação levou a ele levantar o seu cajado, levantar a sua mão e declarar e ordenar para o mar abrir. E o mar abriu e eles experimentaram o livramento, né? Então Moisés, ele tinha essa vara, o bordão, em suas mãos. Esta vara representa a autoridade de Deus na vida dele, que Deus lhe havia conferido quando ele teve o seu encontro face a face ali no arbusto que estava incendiado, né? E Deus diz a Moisés agora, como eu disse, não é hora de orar, agora é hora de declarar, de expressar autoridade. Quando você olha para a ascensão do Senhor Jesus, você vai ver aqui uma ação de guerra. O Senhor Jesus, ele conquistou na cruz, ele comprou você e a mim ali com o sangue dele na cruz. Ele foi aí tem um processo jurídico, ele é declarado justo. O diabo matou ele de forma injusta e por causa disso ele foi condenado. As chaves da morte e do inferno são dadas a Jesus diante do tribunal de Deus, e agora Jesus ele é ressuscitado, porque ele tinha ele tinha essa autoridade por ser declarado justo. Ele ressuscitou dentre os mortos. E aí por 40 dias ele conversa com os discípulos sobre o reino de Deus, o que é governar sobre a face da terra, o que é exercer o livre-arbítrio sobre a face da terra. E ele, em Atos 1:9, diz assim que, ditas essas palavras, e Jesus estava falando ali no versículo anterior sobre ser testemunha, falar das coisas de Deus, declarar a vontade de Deus, o agir de Deus na sua vida, o rema de Deus na sua vida, em todos os lugares, né? Jerusalém, começar em Jerusalém até os confins da terra. E ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu seus olhos. E aqui houve um irromper sobre as autoridades, sobre os principados, potestades, sobre o domínio, o poder das trevas, e Jesus foi elevado aos céus. E abriu-se um caminho para você e para mim. E assim como Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, espiritualmente nós ressuscitamos dentre os mortos. Como? Espiritualmente nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos submissos ao império das trevas. E Ele agora nos ressuscita e nos dá uma nova vida. Glória a Deus. Você tem o mover do Espírito Santo de Deus na sua vida, agora operando na sua vida. O céu se manifesta na sua vida. E agora você é restituído
constituído em sua autoridade sobre a face da terra. O seu livre-arbítrio, ele é liberto para que você discirna a vontade de Deus e governe sobre a face da terra. Parece loucura, né? Impressionante isso. Então a ascensão do Senhor Jesus foi para tomar o lugar de honra nas regiões celestes, à direita do Pai. E nós podemos hoje nos achegar com confiança ao trono de Deus por meio de Cristo Jesus. Um novo caminho está aberto. E eu estava pensando aqui, vale a pena para os estudiosos da Bíblia pensar, isso dá uma nova leitura sobre a experiência de Daniel. Daniel, ele precisou orar e jejuar 21 dias. E Miguel vinha e ele foi interceptado pelo príncipe da Pérsia. E hoje tem um livre caminho sobre a sua vida. Tem um mistério aí. Então isso significou para nós, essa operação de guerra do Senhor Jesus que ele executa, que ele conquistou na obra de salvação. Isso significou para nós que ao ele ascender aos céus, nós recebemos a mesma posição. A igreja agora está acima de todo principado e autoridade, todo poder e domínio das trevas, e ele está assentado com Cristo, que é o cabeça, e todo principado está agora onde? Debaixo dos pés, debaixo da sua autoridade. E hoje, quando nós oramos e nos posicionamos e declaramos a palavra de Deus, nós não oramos mais da terra para o céu. Nós nos unimos com o céu e estamos nas regiões celestes, e do céu nós governamos sobre a face da terra. Como o jovem diz, é muito louco isso, para entender. Diz então, como nós lemos lá, juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, hoje, quando Deus lhe dá uma palavra, quer dizer, o Espírito Santo desperta a palavra rema no seu coração. Quando você recebe a palavra rema sobre uma situação, lhe é dada autoridade, porque a palavra é a autoridade. Quando você recebe essa autoridade, você pode se posicionar, e ao receber isso hoje com um novo entendimento, você pode dizer em sua oração, assim como Cristo Jesus está assentado nos céus, eu também estou nos céus. Muitas vezes eu oro sentado, pela consciência que eu estou sentado governando com Cristo Jesus. E quem está assentado, por que Jesus se assentou no trono? Porque quem está assentado já terminou a obra. E quando nós estamos assentados debaixo de uma autoridade, que a obra de salvação ela está completa, perfeitamente perfeita. E agora a palavra de Deus na sua boca, ela tem autoridade sobre a face da terra. O exemplo de Marcos, o Evangelho de Marcos, que é um segredo, é algo parece que está escondido a várias chaves do reino, em Marcos 11, você pode colocar para mim Marcos 11, 22, eu não pedi isso para você, Marcos 11, 22 até o 24, Marcos 11, se quiser abrir na sua Bíblia, 22 a 24. Esse texto é um texto que, na história da igreja, quase que eu falei Ronald Reagan, não é Ronald Reagan, é o... Não. Eu já mandei buscar lá, daqui a pouco ele me responde. Ele usou esse texto como uma palavra rema na vida dele, né? Kenneth Hagin, viu? Já teve a resposta, apareceu na telinha. Marcos 11, versículos 22. Ao que Jesus lhes disse, o contexto era que ele tinha falado com aquela figueira que estava sem fruto e ela secou até a raiz. Ao que Jesus disse, tende fé em Deus, ou a fé de Deus. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que ele está dizendo, assim será com ele. Por isso vos digo que
Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Nosso costume é dizer, ó Deus, tira esse monte da minha vida. Ó Deus, tira esse vício da minha vida. Tira esse vício do meu irmão. Ó Deus, tira esse problema da minha vida. Ó Deus, tira, Deus faz. E Deus diz, não é comigo, está delegado, está na tua mão, na tua boca, melhor dizendo. A Bíblia diz aqui que você que fala para o monte. E aí a gente fica, é figurado, né? O que é um monte? São os problemas, são os negócios que parece que não avançam, são as dificuldades que a gente percebe na nossa vida, na luta com a própria carne, as nossas emoções, os pensamentos que vêm sendo como que atirados na nossa cabeça, a gente não sabe o que fazer. Existem várias coisas que nos impedem de avançar. Isso são os montes. E o Senhor Jesus diz aqui, se alguém disser falar com o monte, falar com a dificuldade, falar com o problema, falar com o desafio que está diante de você. E ele instrui então a dar ordem ao monte, ao problema que temos diante de nós, que é muito maior do que nós, e acima da nossa capacidade. E nos falta entendimento para resolver. São os montes, o monte na Bíblia sempre fala de uma autoridade, né? Alguma coisa que está atrapalhando o seu avanço, a dificuldade a ser superada. E o Senhor Jesus, ele mostra essa dinâmica e fala quem orar assim. Ele diz, é um tipo de oração, a oração de autoridade. Então, as dificuldades que estão diante de nós, os desafios, o momento que eu percebo na minha vida que eu não tenho crescimento, alguma coisa que está me impedindo nos meus relacionamentos, uma dificuldade que eu percebo na minha vida, eu preciso falar com isso. E Deus me dá uma palavra sobre isso. E aí Deus te dá, o Espírito Santo, quase que na hora te dá a palavra, e você declara aquela palavra sobre aquele problema. Só que nós achamos assim, que é falar uma vez. Falar. Nós vimos esses dias que Deus pelo menos falou 700 vezes antes de Jesus vir. Jesus vai vir. O menino se nos deu. O governo está sobre ele. Belém. Hoje nós lemos, você é menor. Não pense que é menor. Não pense que é fraco. Porque Deus pega aquele que não é nada para fazer alguma coisa. Fez com Belém assim, né? E Belém, de ti vai sair o que vai reinar em Israel. E Deus vai falando, até romper. E isso acaba com o nosso vitimismo. Aquele sentimento de, coitado de mim, por que Deus não me atende? Acho que Deus não gosta de mim. Deus, a gente fica com aquele sentimento assim, né? De que a gente é incapaz, que a gente não consegue, que a gente não é nada, e o diabo fica sapateando na nossa cabeça, e a gente começa a falar isso, e a gente, ao falar, dá autoridade para ele, e só fica pior. Não somos vítimas, amém? Somos mais que vencedores. Apesar das dificuldades que enfrentamos, Romanos 8 diz, em todas as circunstâncias nós somos mais que vencedores, porque a palavra de Deus está na nossa boca, e nós superamos cada limitação, como é apresentada ali em Romanos 8, pela palavra que Deus vai nos dando. Nós vencemos, somos mais que vencedores. Entramos numa situação, reconhecemos a palavra de Deus e rompemos para o outro lado. Amém ou não? Entrar nesse local aqui exigiu muita fala da igreja, muita falação, muito falar. Primeiro conquista foi alguém falar a nosso favor para que alguém nos alugasse, que não queria. E falar, e orar, e Deus dando palavra e orientação. O que você vê hoje aqui é fruto do governo da própria igreja, que se posicionou num todo o processo, não só de uma pessoa, da igreja se movendo. A igreja que desligava e ligava. Então nós precisamos tomar postura de autoridade na oração, em relação ao que especificamente? Às vezes você, como eu, tem medo, fale com medo.
Ordene que o medo saia da sua vida. Você, como eu, às vezes tem desânimo. O negócio é o seguinte: você vai sair da minha vida agora. O Espírito Santo, que é alegria, habita na minha vida. Que é isso, desânimo? Show! Sai para lá! Fora! Aí não quer obedecer? Aí você começa a adorar a Deus. Aí se põe fogo no tal do desânimo, para que ele seja consumido e destruído. Você vai falando. Você às vezes está mal-humorado como eu estou? Diga, mau humor, perdeu, fora, mau humor. Nervosismo, raiva, escuta aqui, fora da minha vida, não vai mais me atrapalhar no trânsito. Ninguém diz amém? Acho que alguns caras, não creio nisso aqui, acho que não vai funcionar. Só que falar várias vezes você vai perceber o poder que há. A doença, saia da minha vida, pois pela vida ressurreta de Jesus, eu me levanto. É dizer, ergue-te e lança no mar, sai daqui da minha vida. Esse território é reino de Deus. Amém ou não? Diga assim, a minha vida é reino de Deus. E o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Qualquer coisa contrária a essa, meus queridos e minhas queridas, você precisa dar uma palavra de ordem sobre essas coisas. Sobre sentimentos, pensamentos que às vezes não querem te largar. Se posicione. Use a oração de autoridade que o Senhor Jesus tem lhe dado. E a orientação do Senhor Jesus aqui em Marcos, ele diz assim, não duvidem no coração. Mas o nosso coração às vezes ele fica tropicando, porque o inimigo ele consegue tocar nas memórias e diz, não, mas lá atrás não funcionou, então não vai funcionar aqui também. Aí o que se diz? Você fica vítima? Diz, não, o negócio é o seguinte, agora eu entendi. Que eu tenho autoridade em Cristo Jesus para me posicionar diante do meu Deus, diante dos desafios, dos montes que se apresentam na minha vida. Quando nós não conhecemos a vontade de Deus ou temos dúvida, nós não conseguimos expressar a nossa fé. Aí a fé, você já aprendeu que é convicção. A fé, ela vem como? Ela vem pelo ouvir a palavra falada de Deus. E assim nós precisamos sempre nos deixar convencer pelo Espírito Santo da palavra de Deus, que Ele fala aos nossos corações, para então orar com autoridade. Jesus está dizendo aqui, não adianta querer ficar falando da boca para fora. Deu na ideia, começa a ficar mandando, desmandando para lá e para cá. Não. Há uma consistência que precisa ter para que a autoridade ela se manifeste no seu falar. Nós ordenamos aquilo que Deus estabeleceu em sua vida sobre as nossas vidas. Não falamos aleatoriamente do que nos dá na cabeça. Aplicamos a autoridade do nome de Jesus diretamente ao desafio que enfrentamos, ao monte que está diante de nós. E aqui vem uma coisa interessante que eu não anotei, mas que durante a mensagem ali, durante o louvor, o que você quer que aconteça na sua vida? O Espírito Santo de Deus, apesar de Ele habitar na sua vida e querer agir na sua vida, Ele espera a tua palavra. Ele espera que você diga o que Ele está dizendo no seu coração. Porque o seu falar vai manifestar o governo sobre a face da terra, o governo sobre o seu corpo. É necessário falar com o seu corpo, dizer, corpo, vamos lá. O Espírito Santo que habita em mim, ele vivifica todo o meu corpo. É necessário você abençoar o seu corpo e declarar saúde sobre ele. É importante que você fale com a sua alma, como Davi fazia, e diga para a sua alma, alma, calma aí. Alma, seja próspera. A palavra de Deus na nossa vida é que o desejo dele para você e para mim, como diz lá na carta de João, que a sua alma seja próspera e você seja saudável.
O seu falar é importantíssimo. Interessante que a gente tem vícios de falar, né? A gente diz assim, eu estou com gripe. Eu peguei a gripe. Aí a gente acha que sei lá, é besteira ficar dando atenção, mas as nossas palavras vão dando autoridade. E a gente está no meio de uma cultura que é maligna e que usa a palavra sempre para o mal. Então, quando está com gripe, diz, estou lutando aqui com uma gripe, mas ela não tem poder na minha vida, eu ordeno que ela vá embora da minha vida. Gripe, escute o seguinte, sai. Corpo, reaja. Força, corpo. Aí começa, até tem quem conhece, daí diz, glóbulos, tal, glóbulos, vem aqui, fortaleça o corpo. Saúde no meu corpo, abençoa o seu corpo. O seu carro precisa da sua bênção, as suas coisas precisam da sua bênção, a sua família precisa da sua bênção. O que você quer que aconteça na sua família? Declare isso sobre a sua casa, sobre a sua família. Isso é crer na obra da salvação. Eu e a minha casa vamos ser salvos. Toda a minha parentela vai servir ao Senhor Jesus. Cada um deles vai ter o seu encontro com o Senhor Jesus. Talvez você não tenha acesso, mas a palavra de Deus na sua boca, o rema de Deus no seu coração, e esse rema na sua boca vai abençoando e você vai governando. Coloque a sua empresa, o que você quer que aconteça na sua vida profissional. Comece a declarar a palavra que Deus te dá no teu trabalho. Não xingue, não fale mal do seu trabalho, não fale mal do seu salário, não diga que o mês, o salário acaba e o mês ainda não. Aprenda a usar o governo da autoridade que está na sua boca. Amém ou não? Amém. O nosso inimigo e as suas obras, elas estão sujeitas ao trono de Deus. E você está sentado junto com Jesus à direita desse trono. E as obras do inimigo nessa terra precisam ser destruídas. Nós somos responsáveis pelo que acontece no Brasil. Nós somos responsáveis em nos unir, e nós estamos nos organizando aqui para 21 dias de oração e jejum pela nação brasileira. Tem outro grupo que está se reunindo para 40 dias, agora de domingo que vem, dia 24, até o dia 7 de setembro. Estão se posicionando para consagrar a nossa nação ao Senhor Jesus, o bicentenário, né? Vamos entrar no quarto quinquagenário, né? no quarto ano do jubileu, e esse ano do jubileu na nossa nação vai ser tremendamente. Mas se nós não falarmos, se nós não orarmos, nós podemos ser vencidos, se nós falarmos o contrário. Há uma guerra de palavras acontecendo na nossa nação. E a nossa palavra precisa estar alinhada com o trono de Deus. E as nossas ações e o nosso falar precisa estar alinhado. Num só coração, em unidade, numa sinfonia só. Queremos a manifestação do reino de Deus no Brasil. Amém? Queremos o mover de avivamento no nosso Brasil. Amém? Deus quer isso ou não? Mas nós precisamos dizer isso na face da terra, demandar isso sobre a face da terra. Deus, nós queremos o avivamento no Brasil. Deus, a nossa terra é terra de avivamento. Não um avivamento passageiro, um avivamento que fica por gerações e gerações. Um avivamento que transforma a sociedade e faz da nossa economia uma economia saudável, vigorosa, vibrante. Faz da nossa educação uma educação de qualidade, com entendimento baseado em princípios bíblicos. Faz a nossa política governar a favor do povo e não a favor de oligarquias. A nossa oração faz diferença, meu querido. Todo o inferno diz o contrário, mas todo o céu está dizendo que você e eu, a igreja, tem autoridade sobre a face da terra e precisamos usar a nossa oração de autoridade. Amém, queridos? Isso, dê a sua salva de palmas. E a igreja, e aqui nós precisamos entender a importância do que a palavra de Deus diz, como parte integrante de sermos cheios do Espírito Santo. Efésios 5, 21 diz assim, o ser cheio do Espírito, né? Enchei-vos do Espírito.
É uma atitude nossa. Eu vou me encher do Espírito Santo, como eu me encho do Espírito Santo. Falando comigo, a minha conversa interior, ela precisa ser de acordo com as promessas, a fidelidade. Eu preciso falar para mim mesmo do agir de Deus, né? Mas é outra mensagem. Aí é o cantarolar, o ficar cantando, o ficar celebrando, né? O cantar na igreja aqui faz parte desse processo de nós falarmos conosco mesmo e faz parte de um processo de enchimento do Espírito Santo. Quanto melhor você se envolver e se render no meio dos louvores, mais cheio do Espírito Santo você vai ser. Segundo é a gratidão, o terceiro é a gratidão, que você vai exercendo. E o quarto é sujeitai-vos uns aos outros. Por quê? Porque tem dias que eu estou enfraquecido. Tem dias que... tem dias que você está assim. E quando nós entendemos que em dias que estamos fragilizados por causa do monte que está diante de nós, das dificuldades que nós enfrentamos, nós precisamos nos unir a outros, a igreja, 2 ou 3. Deus dá um número mínimo. Deus não diz lá, quando 3.000 pessoas estiverem, ou 2 ou 3.000 pessoas estiverem reunidas, unânimes, aí eu vou agir. Não, ele diz 2 ou 3, o mínimo, para que haja concordância. E no grupo familiar isso acontece quando você abre o seu coração. Você recebe palavras de encorajamento, você recebe palavras de consolo, você recebe palavras de edificação. Nós, como cristãos, quando nós dizemos somos mais que vencedores, não estamos falando que nós somos super-heróis, nem estamos dizendo que nós somos super-crentes, quando nós entendemos a oração de autoridade, mas nós estamos dizendo que nós somos mais que vencedores. A nossa fraqueza, como já tenho dito aqui várias vezes, a nossa fraqueza é o campo fértil para o agir do Espírito Santo, para o agir do poder de Deus. Quando nós somos fracos, então é que nós somos fortes. Na nossa fraqueza, o poder de Deus é aperfeiçoado, é uma chave do reino de Deus. Essa chave precisa girar dentro de nós. Não faz mal a gente se sentir enfraquecido quando a gente é para dar uma palavra. Não faz mal a gente estar inseguro quando a gente é para nós devemos nos posicionar. Não faz mal que nós estejamos intimidados quando nós precisamos de coragem. Nós precisamos só ter a disposição. Senhor, me usa como eu estou. E quando você ora da fraqueza, quando você ora da fragilidade, quando você ora, o poder de Deus, ele se manifesta por intermédio da sua vida. Então, o nosso trabalho principal como igreja na face da terra é trazermos juntos à terra a autoridade do trono celestial. A ligar o que Deus quer que ligue, a desligar o que precisa ser desligado. E como nós falamos, os céus estão esperando a terra se posicionar. O céu está esperando você e eu, nós nos posicionarmos a favor das nossas famílias, da nossa própria vida. O céu quer agir, mas ele precisa que nós exerçamos a oração de autoridade. A prática. Vamos lá um pouquinho. Às 7. Vou pegar 3 aqui. Então pense numa situação que precisa ser resolvida em sua vida. Pode ser emocional, pode ser financeira, da sua empresa, sua família, de relacionamentos. Comece a adorar a Deus, dizer, Deus, obrigada. Que o Senhor é Senhor na minha casa. O Senhor é Senhor dos meus relacionamentos. O Senhor é Senhor da minha empresa. Foi o Senhor que deu. O Senhor que me tem dado essas habilidades de venda, de compra. O Senhor é aquele que governa a minha casa. É adorar a Ele. Focar nele. Pelo que Ele é. E aí você pensa, puxa, mas tantos irmãos testemunharam já de como o Senhor agiu. Eu tenho testemunhos na Bíblia de como o Senhor agiu. Eu quero te louvar. Que não há impossíveis, como o Senhor falou para Maria. Em todas as suas promessas, ela enfrentou uma situação difícil ali, mas o Senhor cumpriu a sua palavra, apesar da limitação, apesar dos medos que tinha, apesar do constrangimento social, o Senhor usou Maria. Obrigado, Pai. E aí você entra na gratidão. Obrigado, Pai. Que esse meu problema, esse meu desafio pessoal,
o Senhor tem a solução para ele. Isso que eu não sei resolver, eu sei que o Senhor tem a solução para isso. O que eu não sei como falar, nem sei como orar, o Senhor vai me dar a palavra e eu agradeço. Que do Senhor eu recebo o favor, a palavra. Você percebeu essas 3 primeiras fases, a adoração, o louvor, a gratidão? Ao exercer esse processo, você vai trazendo o seu espírito, vai trazendo a sua alma para um descanso, para um lugar do governo, do reino de Deus. Ao fazer isso, nós podíamos usar a figura também, que você vai se achegando ao trono de Deus, ao trono justo de Deus, e se achegando a esse trono justo de Deus, você pode pedir o que você quer que seja feito. Senhor, esse desânimo não me pertence. Eu ordeno que esse desânimo saia da minha vida agora. Eu ordeno agora que o inimigo solte as minhas emoções. Eu ordeno que solte a confusão mental, a indecisão que está no meu coração, minha confusão. Eu ordeno agora que os sentimentos contra outras pessoas saiam da minha vida e prevaleça na minha vida o sentimento de amor, o sentimento de perdão, o sentimento de cura. Eu entrego para o Senhor a desconfiança e declaro que a desconfiança, as minhas suspeitas, a minha descrença, meu desapontamento, as minhas imaginações más, as conversas que confundem, eu ordeno agora que cessem, que saiam da minha vida. E agora entra a parte que você declara, isso você desligou, né? Você desconectou. Agora você conecta. Senhor, eu quero um coração de paz. Eu quero, Senhor, clareza na minha empresa para que ela prospere, que ela avance, que ela abençoe o máximo de pessoas possíveis. Eu abençoo os meus relacionamentos com paz, amor, alegria, a bondade, o fruto do Espírito Santo na vida. Senhor, eu estou decidido a ouvir a sua voz. O inimigo vinha me dizendo que eu não tinha capacidade, mas eu desliguei essa fala das trevas, do inferno, e eu declaro, Pai, que eu quero ouvir a sua voz. Eu me conecto ao seu coração. Eu quero manifestar sobre a face da terra a tua palavra. Senhor, a sua vontade, ela será feita na minha vida. E nada menos que isso. A sua vontade vai se cumprir na vida dos meus filhos. Eu não gerei filhos para destruição. Eu gerei filhos para manifestação do reino de Deus na vida deles. E a palavra do Senhor me diz que os meus filhos e os filhos desta casa, eles serão ensinados pelo Senhor e será grande a paz na vida deles. Você vai concordando e exercendo autoridade, adorando a Deus, concordando e declarando o favor de Deus sobre as coisas. Não temos autoridade para dominar pessoas com as nossas orações. Às vezes a gente se anima, né? E quer ficar mandando Deus fazer as coisas e o que as pessoas têm que fazer e pensar e como elas têm que sentir. Nós abençoamos elas com a palavra de Deus. E na oração de salvação, nós não conseguimos fazer com que a pessoa se converta pela nossa oração. Mas o que nós conseguimos fazer é tirar toda a influência das trevas. Nós proibimos a ação das trevas. Nós bloqueamos as maldições que estão operando. Nós declaramos pela autoridade do nome de Jesus que nós estamos assentados na direita do Pai. Abrimos caminho por intermédio da nossa oração para que a pessoa possa tomar uma decisão inteligente, que ela queira. Entenderam? A gente abre uma clareira em volta dela, de paz e segurança, e abençoa essa pessoa para que ela possa tomar a sua decisão a Jesus. Porque a decisão é dela. A intercessão também, quando tem alguém em pecado, né? Você traz a cobertura de oração para que ela encontre arrependimento. Então, esses dois aspectos, de ligar e desligar, eles estão muito presentes na vida da igreja, como autoridade nossa, como chave para ser usada. Como já conversamos, Deus liga o que a igreja liga e desliga o que a igreja desliga. Deus deu essa autoridade para a igreja. Então, como eu já estou repetindo agora, estou vendo que eu estou
entrando, mas a repetição faz parte do processo de aprendizagem, né? Eu posso desligar e ligar, ou quer dizer, desligar toda interferência maligna na minha família, no meu trabalho, na confusão de relacionamentos, na fofoca da boca das pessoas, no ambiente inquieto, em separações, em desistências. Você pode simplesmente dizer: Senhor, eu desligo na terra as obras do espírito, desses espíritos malignos. E você liga, você libera o agir do Espírito Santo, dizendo assim: bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo com o seu ânimo para testemunhar. Bem-vindo, Espírito Santo, com a ousadia de falar do amor de Deus para as pessoas. Bem-vindo, Espírito Santo, na minha vida para liberar as pessoas, para que elas sirvam a Deus. Bem-vindo, Espírito Santo, para liberar a unção de gerar riquezas. Gerar riquezas é um dom da parte de Deus. E Deus tem esse dom na sua vida quando você concorda e diz para Deus assim: Deus, eu recebo esse dom de gerar riqueza. Deus, eu aceito esse dom. Usa esses 5 pães e 2 peixes que eu tenho hoje no meu trabalho e multiplica isso para alimentar multidões. Você vai ver a resposta. A revelação da verdade, ela precisa ser liberada. Quando existe confusão, você desliga a mentira e você começa a declarar. Eu declaro sobre a nação brasileira olhos abertos para o mundo espiritual. Eu declaro entendimento e sabedoria. Você percebe o bloqueio na mente das pessoas por intermédio da mídia, porque a mídia fica falando e cegando a mente das pessoas. E você, quando você ora e declara a verdade sendo revelada no coração das pessoas, você vai ver de repente, puff, a pessoa cai em si, como nós estávamos antes debaixo de enganos, recebemos a Jesus e o engano foi tirado. Nós precisamos declarar a revelação da verdade nas nossas vidas e na nossa família. Amém, queridos? Então a oração de autoridade é o domínio do céu na terra, ou o uso da autoridade do céu na terra. E nós podemos controlar, dominar as questões terrestres por meio do governo celestial. E aí vale as advertências. Cuidado, sinal amarelo. Nós precisamos estar sujeitos à autoridade de Deus. Não adianta ficar falando que dá na telha, né? De que falando. Havia um profeta, ele foi desobediente à palavra de Deus. E o leão matou ele. Outro profeta era obediente à palavra de Deus. Foi jogado na cova, Daniel. E o leão não teve como tocar. A víbora, a serpente, mordeu a Paulo, mas não pôde causar dano na vida de Paulo. Paulo fez assim, jogou fora. Todo mundo olhava para ele esperando que ele morresse. Herodes, que começou a se achar grande, os vermes comeram a vida dele. Então nós precisamos estar sujeitos à autoridade de Deus, entender o rema dele. Por isso nós precisamos ouvir a palavra de Deus, perceber as inquietações do Espírito Santo dentro de nós e falar o que Ele nos dá para falar. E mais uma advertência: haverá tempos em que nós precisamos nos unir as nossas orações ao jejum, para que nós tenhamos resiliência, nós tenhamos clareza de discernimento. O jejum, ele te ajuda a isso, não a fazer com que Deus faça o que você quer. Eu sempre digo assim, né? Jejum não é dar uma chave de braço em Deus para que Deus faça. Se você não fizer, eu vou morrer de fome. Não é greve de fome com Deus, né? Jejum é para que você se torne mais sensível, você se submeta melhor ao falar de Deus. Representa a nossa autonegação naquilo que Deus deu o primeiro direito a Adão, que é a comida. E o jejum, então, representa essa nossa autonegação em favor da vontade de Deus. De discernir melhor e ter entendimento para que quando você vai dar a palavra, ela seja certeira, afiada. A oração e o jejum nos purificam para saber discernir corretamente a vontade do nosso Pai Celeste. Amém? Você recebe essa palavra hoje? E aí, vamos praticá-la? Eu preciso de você, e você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Até o fim.
para que nós possamos manifestar o governo do Senhor Jesus sobre a face da terra. Nós estamos aqui, o reino de Deus ele está avançando por toda a terra e você é uma peça-chave nesse reino. Amém? Ainda mais com a instrução, com a capacitação que você recebeu nessa manhã e nesses dias de oração. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza?